eh, durante muito tempo disse que ter informação é ter poder. E eu Uhum. corrijo, não é ter informação, é ter poder. Saber tirar da informação Sem dúvida. o que ela, na realidade, nos transmite, para depois a seguir conseguirmos aplicar, isso é que é o poder. Uhum. E acho que a inteligência artificial é isto mesmo, ou seja, é a nossa capacidade de tratar grandes quantidades de dados e conseguir, de alguma forma, trazer para a realidade das empresas essa capacidade de construir modelos que nos depois vão ajudar a tomar melhores decisões. Bem-vindo ao Martech Talks, o podcast da Liminal que lhe traz entrevistas aos líderes de negócio que estão na linha da frente da transformação digital de departamentos de marketing e vendas para que também o seu negócio possa crescer nesta nova era tecnológica. Enquanto especialista em Martech, a Liminal tem vindo a conseguir melhorar os resultados de marketing e vendas de várias empresas, assegurando as condições para o sucesso dos negócios na nova era digital. Com a Liminal, terá acesso a peritos que farão a análise, desenho e implementação de estratégias e operações de marketing e vendas. Tudo isto suportado por sistemas tecnológicos tais como CRM, automação e analítica de marketing. Crie o seu ecossistema digital de negócios com a Liminal. Olá e bem-vindos ao Martech Talks. Hoje vamos olhar para o setor da banca e das fintech para explorar que aprendizagens podem ser aplicadas às PMEs de outras indústrias e, sobretudo, como compreender o papel da inteligência artificial na estratégia e no negócio de PMEs e no dia-a-dia de um diretor-geral, de um CEO. Para esta conversa temos connosco Rui Murta, cuja experiência na banca de retalho e na gestão de marketing orientado por dados oferece uma perspectiva única sobre estes temas. Bem-vindo, Rui. Obrigado. Obrigado, Tiago, pelo convite. Um gosto, Rui. Vamos começar. O Rui lidera o marketing de crédito ao consumo no Novo Banco, é doutorado em gestão, professor convidado no ISCAC Coimbra Business School, no IPAM, coordena pós-graduação em inteligência artificial aplicada ao marketing e vendas. É um querido amigo de há muitos anos e alguém que tenho o orgulho secreto de ter visto evoluir numa carreira excepcional e que muito me tem inspirado também. Portanto, Rui, enquanto profissional e enquanto amigo, é um prazer redobrado poder estar aqui contigo nesta conversa. É mútuo, como sabes. Muito obrigado. E começamos por um tema muito, muito quente. O, 35%, ou cerca de 35% do índice S&P 500, as 500 maiores Uhum. empresas norte-americanas, é já dominado pelas Magnificent Seven. A Apple, a Microsoft, a Nvidia, por aí fora. Tudo casas de IT fortemente investidas em inteligência artificial e que estão a fazer investimentos em capital muito, muito, muito avultados em tudo o que são data centers, desenvolvimento, laboratórios, inovação, por aí fora. Mas são 35% daquilo que são as maiores empresas, nem são apenas americanas, globais, na verdade. Isto coloca-nos, primeiro, questões sobre a diversificação dos investimentos, da economia, estaremos ou não numa rota saudável e sustentável. Por outro lado, vamos assistindo ano após ano a pequenas correções, pequenos grandes sustos que vão acontecer no mercado. Em agosto de 2024 tivemos uma correção e um micropânico. Aqui há umas semanas, em outubro, novembro, quando soube que o SoftBank tinha vendido todas as ações que tinha na Nvidia, mais uma correção assim um bocadinho brusca. Rui, parece-te que estamos numa nova bolha como a das dot-com ou a história ainda agora começou? Olha, honestamente, aquilo que eu acho é que estamos claramente num período de euforia, mas não numa bolha clássica, se quiseres. Porquê é que eu acho que é isso? Porque há aqui sinais de bolha, claramente. Temos avaliações muito altas e investimentos muito especulativos. Temos algumas startups que não têm um modelo de negócio sólido e que estão a captar muito, muito investimento. E claramente há aqui, do meu ponto de vista, uma narrativa pública muito exagerada, ou seja, claramente esta questão da bolha está transversalmente a ser falada por qualquer pessoa em qualquer contexto. O que é que eu acho? Eu acho que a tecnologia
já cria hoje valor e falo de uma forma crescente, ou seja, há, há empresas, como falaste, nas Big Seven, que têm a capacidade financeira para sustentar este investimento e as aplicações de inteligência artificial já são transversais e são até mesmo, julgo eu, estruturais. E, portanto, isto não é, digamos, uma questão passageira. Portanto, isto tudo para te dizer que acho que há aqui um excesso de hype e sobreaquecimento e provavelmente vai haver correções, mas tenho claramente a noção que a inteligência artificial não é uma moda, é uma tecnologia transformadora de longo prazo e veio para ficar e é para ficar. Seja lá com as correções que tiver a fazer, ela vai ficar e vai vingar. Sim, Portanto, não me choca o que está a acontecer, uhum. percebo, e de alguma forma acho que só temos é que aproveitar a onda e tirar o que melhor se está a fazer, que é muito bom. Sim, sim. Partilho totalmente da tua opinião. Este é um momento transformador do nosso Uhum. tecido económico e da indústria como um todo. Daqui a poucos anos faremos essa retrospectiva histórica e vamos perceber isso, se calhar, com a clarividência que hoje não temos. E a propósito de clarividência, o que eu costumo, a pergunta que eu costumo fazer em relação a este assunto e quando há assim mais excitação ou mais pânico é: achas que a pergunta retórica, achas que todas as aplicações, os casos de uso, as ferramentas de inteligência artificial, hum, que tinham que entrar no mercado e que tinham que ser exploradas por toda a sociedade já o fizeram, já estão no mercado, já estão a ser exploradas? Sim ou não? A maior parte das pessoas responde não, se calhar a 5%, na melhor das hipóteses, 10%. Portanto, há aqui um caminho ainda muito, muito longo de consumo, da sociedade aprender a utilizar estas ferramentas, das próprias empresas fazerem o onboarding. Estamos todos aos primeiros passos e pensando nisso, a margem de crescimento para mim é muito, muito, muito grande ainda, não é? Olha, eu sim, mas eu não consigo ter essa bola de cristal de poder, digamos, ter assim um número certo para poder dizer hoje. Sim, O que sim. eu acho que há é muita confusão entre o que é automação e o que é verdadeiramente a inteligência Hum, artificial. Ou seja, acho que é necessário clarificar o que são capacidades, limites, uhum, os requisitos de dados que precisamos e, sobretudo, a parte da governança e a parte da ética. Portanto, eu não acho que a inteligência artificial seja uma poção mágica que apareceu e que é como estavas a dizer há bocadinho, uma uhum, moda, mas acho que é uma ciência que está a ser aplicada a um negócio e que está a trazer valor. E, portanto, o que é necessário fazer é clarificar melhor o que é, o que é a inteligência artificial e qual é, digamos, o que é uhum, verdadeiramente a inteligência artificial. Eu acho que é isso que é uhum. fácil e depois de esclarecer isto, então vamos conseguir quantificar digamos, todo este processo e o que já foi feito e o que é que ainda falta fazer. Sim, sim. Então, comecemos, vamos prender-nos um bocadinho nisto, que é Uhum. ah, aqueles lugares comuns. A AI é o futuro do marketing, dos negócios, não vamos ser substituídos por AI, mas sim por alguém que usa AI melhor do que nós. Bom, para além de todos estes lugares comuns, de todo o hype e de todo este barulho, o que é que as pessoas, o que é que os gestores ainda não entendem sobre inteligência artificial, particularmente no marketing, e que é mesmo preciso esclarecer, Rui? Bom, o que eu acho que de alguma forma os gestores, falamos empresários, não é? De alguma forma ainda não perceberam, ou melhor, eu acho que ainda não fizeram uma avaliação correta do que é que está dentro de portas, ou seja, qual é a sua realidade atual. E muitas das vezes pensamos na inteligência artificial numa lógica de comprar um determinado aplicativo e colocá-lo dentro da empresa e muitas das vezes nem sequer percebemos como é que os nossos dados são tratados dentro da empresa, se temos ou não capacidade de tratar ahm, a informação que temos. Eu, nas aulas muitas das vezes digo aos meus alunos que ahm, durante muito tempo disse que ter informação é ter poder. E eu Uhum, corrijo, não é ter informação, é ter poder. Saber tirar da informação sim. o que ela, na realidade, nos transmite para depois a seguir conseguirmos aplicar, isso é que é o poder. Hum, E acho que a inteligência artificial é isto mesmo, ou seja, é a nossa capacidade de tratar grandes quantidades de dados e conseguir, de alguma forma, ahm, trazer para a realidade das empresas essa capacidade construir modelos que nos depois vão ajudar a tomar melhores decisões. E, portanto, a primeira fase
eu, se estivesse numa empresa e faria era, em primeiro lugar, olhar para dentro de portas e ver exatamente como é que tenho a minha empresa organizada, como é que eu consigo tratar os dados, como é que os meus dados estão tratados, se eu estou ou não a cumprir todas as componentes obrigatórias, éticas e regulamentares que são necessárias para aplicar a inteligência artificial. E só depois a seguir, sim, iria ah, procurar, ah, digamos, as melhores soluções para aquilo que eu pretendo. Como paralelismo, podemos ir buscar o CRM Uhum. e muitos dos temas que eu encontro nas empresas, naqueles que vou analisando, é precisamente esta dificuldade em implementar um processo de CRM. Não é escolher a ferramenta, ou seja, facilmente se escolhe um Ferrari tecnológico, mas depois não temos ninguém para o guiar dentro da empresa. E, portanto, eu tenho um excelente CRM, mas depois, em termos práticos, aquilo não me dá rigorosamente para nada, ou não dá aquilo que deveria dar, nem tão pouco ter o return on investment que deveria ter em função daquilo que é, digamos, o investimento que eu fiz. E, portanto, este é o que eu acho e podíamos pegar noutros temas, como, por exemplo, a gestão das redes sociais, etc. Portanto, há aqui um conjunto de temas que os empresários perceberam que é o caminho, claramente, mas muitas das vezes não se recorre a conhecimento bem fundamentado para tomar boas decisões. E, portanto, Uhum. acima de tudo, era por aí que eu começava. Excelente. E tocas aqui num tema que nos é muito caro na Liminal. Grande parte do nosso trabalho de consultoria e trabalho técnico que fazemos é precisamente em cima de plataformas de CRM, e um dos grandes desafios que temos tido nos últimos meses, largos, anos, é precisamente esta evangelização que acabas de dizer. Onde é que está, o mercado pergunta-nos, onde é que está aquela ferramenta de automação que nos ajuda a fazer aquilo em específico? Onde é que está aquele Exatamente. bot, aquele agente que nos vai fazer produzir mais conteúdo mais rápido, etc. Vários casos de uso. E muitas vezes o desafio que nós trazemos é então, e a higiene básica dos dados, dos processos, dos Exatamente. sistemas e das pessoas a fazer as coisas certas para atingir os objetivos e a estratégia certa. Esta ligação tem que passar por sistemas. O CRM é central em tudo isto, como disseste muito bem. É um preço que muitos não estão dispostos a pagar porque é mais fácil tantas vezes ir atrás do Agen, que agora faz uma coisa qualquer que é milagrosa, ou do Suno, que já cria jingles para a nossa marca, e andamos muito iludidos com o vapor dos dias tecnológicos, esquecendo-nos deste substrato tão importante que acabas de dizer, e que na verdade é a gênese de tudo o que nós encontramos, dos melhores modelos de negócio baseados em machine learning, da Google, à Netflix, à Spotify, a tudo o que nós admiramos hoje em dia enquanto modelos de negócio, que são também inspiradores para outros setores. Eles começaram não com estes casos de uso, eu diria até mais de Gen AI, mas sobretudo de Predictive AI e de Machine Learning, não é? Sim, uma das coisas que eu sei que te é muito querida, que é a questão do MarTech, eh, há aqui se quiseres, um MarTech ideal que todos os empresários deveriam seguir, ou todas as Uhum, empresas deveriam seguir. E passa por, claramente, primeiro, criar uma Customer Data Platform, ou seja, uhum, ter um CDP, fazer uma unificação dos dados. uhum, Por exemplo, nós na banca temos um problema muito sério que são a questão dos silos de informação. Nós uhum, temos silos, todos eles compartimentados e muitas das vezes temos muita dificuldade em fazer ligar estes silos e ir buscar toda a informação que temos disponível. E depois, para ajudar precisamente a tratar estes dados, é preciso fazer então, e aqui recorrendo à inteligência artificial, é conseguir arranjar um AI layer, ou seja, uhum, fazer um scoring para fazer as tais propensões e automações que nós pretendemos fazer. E a partir daqui dar o passo, que é um passo que todas as organizações dizem, muitas delas dizem que têm, e que na realidade não têm, que é o processo de omnicanalidade, ou uhum, seja, fazer a orquestração entre todos os pontos, todos os touch points que temos entre o cliente e a empresa. E, por fim, fazer então a análise disto e ter aqui um analytics que nos permita fechar o ciclo e aprender, no fundo, que é ver o que é que não está a correr tão bem e a seguir conseguir introduzir as melhorias. E, portanto, de alguma forma, acho que se quem cumprir este stack de quatro uhum, camadas uhum. consegue, de alguma forma, perceber bem o que é que tem que fazer dentro de uma empresa e qual é o caminho que tem que seguir. Uhum. Nós estávamos a assistir no mundo das Martech
antes do nascimento do ChatGPT, precisamente é este avolumar de pesquisas e de procura no mercado e também de ofertas, precisamente na categoria CDP. Uhum. Para quem não conhece, tu já sintetizaste, mas no fundo imaginemos o conceito de CRM amplificado no que diz respeito à captura de todos os dados de todas as fontes estruturadas, fontes de dados estruturados e não estruturados e para pessoas de negócio ter uma visão 360 ou mais completa possível sobre as pessoas que estão do lado de lá. Havia uma procura muito grande no mercado por este tipo de plataformas. A minha pergunta é, em que medida CDPs são complementares ou redundantes face ao CRM, sobretudo para negócios, para PMEs, negócios mais reduzidos em termos de alcance no mercado, em termos de número de clientes e até de dimensão das próprias equipas. Olha, um dos desafios que eu costumo lançar aos meus alunos na cadeira de projeto é precisamente desenvolverem um plano de implementação de um CRM Uhum, e sempre que possível também no CDP. uhum, De alguma forma, tudo tem a ver com o retorno que se espera. No fundo, é o que é que isto vai melhorar a vida dos meus comerciais? uhum, Como é que eu vou conseguir integrar o departamento de marketing com o departamento de vendas? uhum, Quais os SLAs que vou conseguir, eh, digamos, negociar entre ambos de forma a conseguir atingir os objetivos? E nós chegamos sempre àquela métrica final que é, ok, eu tenho aqui uma taxa de conversão de X, se entrar em X leads qualificadas, tenho X vendas. Portanto, isto é algo que me permite depois a seguir escalar e tentar implementar e melhorar os sistemas, porque quanto mais qualificadas eu tiver as minhas leads, melhor será a minha taxa de conversão, mais facilitado fica o trabalho da equipa comercial. E, portanto, o investimento em PMS tem que ser visto nesta escalabilidade, ou seja, de alguma forma, da dimensão que eu tenho e para onde é que eu posso ir. uhum, Há uma coisa que podemos garantir, é que efetivamente este investimento, se bem trabalhado, com milestones bem definidos, com métricas bem definidas, com o analytics a funcionar, torna-se eficiente e, uhum, consequentemente, eficaz. E, portanto, isto quer dizer que, de alguma forma, o retorno vem lá. E, portanto, isso pode justificar uma PME alargar o seu investimento e ser um bocadinho mais agressivo naquilo que está a implementar, se tiver todo um ecossistema montado que lhe permita uhum, depois a seguir tirar resultados, medir e a seguir tomar decisões. uhum, Portanto, não é descabido pensar isto para uma PME, para uhum, uma grande empresa. É evidente que uma grande empresa torna-se mais simples, mais fácil justificar este tipo de investimento, mas não descarte de todo uma PME, porque de facto, uhum, hoje em dia, muitas das vezes, e vamos pensar numa coisa mais básica, Uh, e isto acontece muito nas PMEs. Nós temos equipas de vendas temos os vendedores a acumular o know-how de conhecimento sobre aqueles clientes. Esse vendedor amanhã sai, ou porque se reforma, ou porque vai para outra empresa, acontece qualquer coisa que o impede de trabalhar. Onde esse know-how fica onde? Se não existir um CRM que suporte e que vá adquirindo esse know-how da equipa de vendas, a empresa está fragilizada. Portanto, este investimento que a priori pode parecer muito avultado, uhum, no médio e longo prazo pode se tornar decisivo numa situação deste tipo. E, portanto, eu desafio, não quero passar aqui publicidade, e até para não estar sempre a falar de banca, que nós temos poderosos sistemas de CRM, mas ainda assim desafio a qualquer pessoa a ir hoje a uma loja, por exemplo, da Nespresso. E quando chegam à caixa e vão falar com a pessoa que está na caixa, no atendimento, e que nos vai receber e que nos vai de alguma forma, processar a nossa encomenda, a quantidade de informação que eles têm disponível e que se torna num atendimento muito personalizado e que só acontece porque está lá um CRM. Se não estivesse esse CRM, com a rotatividade de pessoas que eles têm, era impossível garantir um atendimento premium, que é aquilo que eles procuram fazer nas suas boutiques, e, portanto, isto só se consegue com CRM. Portanto, de alguma uhum, forma, o investimento, às vezes, monetário, no médio e longo prazo, faz todo sentido, mesmo uhum. numa PME. Hum, sem dúvida. E eu diria até que, para além das questões de omnicanalidade que falaste, de otimização de processos, comerciais ou de contacto com o cliente de forma geral, de proteger a informação mais valiosa para qualquer empresa, que é a informação do cliente, no fundo, olhamos aqui para um assunto estratégico, para um tema estratégico, que é o dos dados, em que medida os empresários, os diretores das nossas empresas
olham para a informação, para os dados, e tu já tocaste nesse assunto logo a abrir, como Uhum. uma fonte de vantagens competitivas. Se a resposta é sim, usamos dados para competir, então este tipo de sistemas que tratam informações são chave. Um, Dados como fonte de vantagens competitivas é muito mais do que simplesmente eu tinha dashboards em Excel que Uhum. demoravam não sei quantos dias a atualizar e havia Claro. sérias dúvidas sobre se estavam ou não, se havia para lá bugs ou não, e passei a ter dashboards em tempo real, uma salva de palmas em Power BI ou Tableau, o que for. É muito mais do que isto. É esta visão de onde é que tem, que informação é que eu consigo capturar e como é que vou competir e diferenciar, não é? Qualquer pessoa que se sinta dentro de uma organização, ou até mesmo na sua vida pessoal, não precisamos de ir para o mundo empresarial. E quando toma uma decisão sustentada em dados, o conforto que isso não dá. Qualquer pessoa que o faz. É completamente diferente, não é? É como eu costumo dizer, tipo finger wet, ou seja, estás a tomar esta decisão porquê? E sempre que estamos a trabalhar modelos de previsão, modelos que nos conseguem fazer modelos preditivos daquilo que vai ser o comportamento, etc. Várias coisas, até mesmo com um simples orçamento de vendas, de alguma forma, ser sustentado em dados é completamente diferente. A decisão torna-se muito mais sólida, muito menos discutível e com uma vantagem. É quando nós tomamos decisões factuais e Uhum. baseadas em dados, Uhum. nós, se errarmos, porque podemos errar na mesma, porque nossos pressupostos podem não estar corretos, ou, Verdade. ou podemos estar a fazer, ser mais conservadores, mais moderados, mais, mais arriscado naquilo que estamos a fazer. Portanto, sabemos identificar onde é que Uhum. falhamos. Ou seja, Uhum. o erro está aqui, foi este suposto que não correu bem, foi este dado que contaminou a minha decisão, Uhum. ok, consigo corrigir e o próximo será seguramente melhor. Portanto, Uhum. é diferente e hoje a velocidade a que as organizações andam muitas das vezes leva-nos a tomar decisões muito em cima do joelho e Uhum. não sustentado nisto, porque é difícil tratar, é difícil ter estes dados disponíveis, é difícil montar todo este ecossistema, mas quando o conseguimos fazer, claramente é uma vantagem competitiva, não tenho dúvidas nenhumas e é para aí o futuro. Portanto, de alguma forma, quem não o fizer vai perder, vai perder em relação à concorrência, sem dúvida. E atenção, porque isto que estamos a dizer não é a suspensão dos processos de decisão intuitivos ou emocionais. Pelo contrário, Uhum, claro, é certo largarmos o achómetro, claro, isso, mas usarmos os dados para informar depois toda a camada intuitiva e de espontaneidade e de criatividade que existe, já sabemos, do lado do marketing por definição, mas em qualquer área da cadeia de valor de uma empresa, da engenharia, à sem dúvida. gestão, à área financeira, etc, etc. Informando a criatividade pelos dados e não apenas pelo. Bom, bebi mais café neste dia, estou mais inspirado. Há todo um mundo de revolução que podemos criar, enfim, no nosso tecido económico, na verdade. Sem dúvida. Nós, eu ficava o resto do dia a falar sobre CRM, não podemos, enfim, nós Uhum. trabalhamos com marcas como Salesforce, Microsoft Dynamics, HubSpot, o Zoho, sobretudo os principais software vendors nesta categoria de CRM e trabalhamos e implementamos isto nos nossos clientes todos os dias. O que é que, da tua experiência, Rui, se tivesse o poder de eliminar uma prática comum na implementação de CRMs e no dia a dia, como os CRMs são utilizados, e que na verdade consideras ultrapassado ou prejudicial, enfim, o que é que eliminarias? Olha, transversalmente, não só o CRM, mas a inteligência artificial. Uhum. Eu tentaria reduzir aquilo que eu chamo o AI washing, ou seja, Uhum. é demasiadas promessas e pouca substância. De alguma forma, tentaria sempre utilizar, introduzir maior transparência Uhum. e, acima de tudo, métricas que me permitissem mostrar as vantagens que, de facto, a utilização, quer do CRM, quer da inteligência artificial, tem. Porque, de alguma forma, vê-se com muita facilidade hoje qualquer pessoa falar sobre inteligência artificial, mas, na realidade, tentar pegar naquilo que se fala sobre inteligência artificial e colocar isso na prática, tirando a utilização da inteligência artificial generativa que está hoje Uhum. muito disponível para qualquer cidadão, e ainda assim não utilizada se calhar da melhor forma,
mas sim, é um instrumento que está muito, é fácil de utilizar e já é um grande passo em frente, sem dúvida. Mas digamos que transformar e pôr tudo de uma forma prática e desmontar, digamos, toda esta componente muito teórica de dizer isto faz-se assim, mas como é que isso se faz na prática? Depois ninguém é capaz de o fazer. Era aquilo que eu tentaria eh, mudar, porque sinto que às vezes estamos quase. Quem estudou o marketing e as vendas, há ali um artigo que é a Utopia do Marketing do Lewitt, que fala um bocadinho sobre os anos 60 e 70 e o que é que na altura se fez com as vendas e com o marketing, não é? E onde introduzimos ali depois um problema, uma década, 2 décadas de história que contaminaram e descredibilizaram o processo das Uhum, vendas, no uhum, sentido que apareceram os chamados vendedores da banha da cobra e coisas desse género. Expressões que ainda hoje influenciam muito o dia de hoje. O meu receio é que isto possa acontecer com a inteligência artificial, ou uhum, seja, que de alguma forma se generalize e se ponha qualquer curioso a tratar este tema em teoria de uma forma séria, que na realidade não o é uma forma muito superficial e pouco fundamentada, e que faça com que este tema se torne, digamos, também aqui entre aspas, uma banha da cobra, que na realidade não é, uhum, e custa um bocadinho. É a única parte que eu tenho receio, uhum, mas acredito que hoje em dia, com o investimento que está-se a fazer nas universidades, que se está-se a fazer mesmo nas próprias empresas, ahm, e mesmo no recrutamento dos novos quadros que estão a entrar nas empresas com uma visão diferente sobre este tema, no tempo irá corrigir este receio que eu tenho, se quiseres. uhum, uhum. Um dos desafios que encontro muito nessa linha é e adorei a expressão AI washing, que é os empresários olharem para a inteligência artificial e, na verdade, para qualquer ferramenta ou tecnologia que ajuda a automatizar como uma fonte para reduzir desperdício, otimizar operações. Está ótimo, uma salva de palmas, mas essa não é a grande oportunidade do momento que estamos a viver. A grande oportunidade, a meu ver, com a inteligência artificial em particular, tem muito mais a ver com algo que tu já falaste ainda agora, que é a diferenciação na relação que temos com cada cliente, ok? Por outras palavras, eh, sabemos que há uma expectativa nos cidadãos, qualquer um de nós, qualquer consumidor, B2B também, de personalização, de pertinência. Vamos Sem dúvida, não usar isso o mesmo. termo personalização, mas de pertinência. Quando se dirigem a mim, por favor, que sejam pertinentes, que sejam relevantes e não sejam chatos. Esta pertinência muitas vezes pode vir com uma hiperpersonalização, a Netflix que me dá aquele conteúdo que mais ninguém vê em Portugal, mas que sabe que eu vou adorar, ou pode vir de uma forma muito distanciada e sem personalização nenhuma, porque é aquilo que eu quero naquele momento. O relevante é sabermos exatamente isto das pessoas que estão do lado. Para mim, esta é a grande oportunidade com a inteligência artificial, é dinamizar não apenas esta lógica de otimização de processos, mas otimização de relações. Como é que a personalização da experiência, Rui, e do contacto com os clientes, como é que vês isto a ser operado no setor da banca, mas não só, com a entrega de conteúdos específicos por clientes, com segmentações avançadas, recomendação de produtos por AI, Next Best Action, por aí. Ok. Entramos num tema muito querido para mim, que é a questão da hiperpersonalização. Uhum, Gosto particularmente desse tema. uhum, Porquê? Porque, de alguma forma, não é mais nem menos que a nossa capacidade, nossa enquanto empresa, de entregar a mensagem certa, no canal certo, uhum, no uhum, timing certo e, se possível, antecipando necessidades. Portanto, se nós conseguimos fazer isso, nós, de alguma forma, estamos a cumprir aquilo que é uma boa experiência de cliente. Estamos-nos a focar claramente ou a centrar no cliente e não no produto, que é um dos grandes desafios que as organizações hoje tentam, mudando, digamos, a sua forma de organização para um formato mais próximo de uma jornada. Portanto, claramente, se nós conseguimos tratar os dados comportamentais, conseguirmos ter
toda a influência do contexto em que o cliente está inserido. E modelos dinâmicos que em tempo real nos conseguem dar esta resposta, nós estamos claramente à frente. E estamos a proporcionar aquilo que faz hoje a diferença na relação com o cliente, que é claramente a capacidade de lhe dar aquilo que ele quer no momento que ele quer. Uhum. E, portanto, sem dúvida, esse é o desafio e, portanto, tudo isto faz sentido e o papel da inteligência artificial aqui é determinante. É impossível tratar a volumetria de dados e, reparem, na banca este tema é muito mais sensível porque nós, desde sempre, somos, se calhar, dos setores de atividade onde conseguimos reunir maior número de dados comportamentais de um cliente. Uh, e, portanto, toda essa informação, muitas das vezes por força daquele problema dos silos, que eu te Uhum. falava há bocadinho, não consegue ser processado de forma a criar esta hiperpersonalização. Uhum. Pensarmos isto no ambiente Netflix é mais fácil, é um ambiente mais fechado e está mais consignado a um determinado tema. Mas ainda assim, se quiseres que te diga a melhor experiência omnicanal que eu conheço é precisamente a da Netflix e, portanto, Uhum. é Uhum. melhor exemplo quando eu tenho que explicar isto numa aula e se eu disser, ok, como é que é, e desafiar um aluno a dizer como é que é a tua experiência com a Netflix, e ele diz-me, ok, eu começo num determinado canal, estou a ver uma série, parei, mudo de canal e vou ver exatamente a série no sítio onde a deixei. Portanto, ok, isso é uma experiência omnicanal, muda lá o canal onde tu quiseres e tu consegues ter sempre a mesma experiência. E, portanto, para a banca que tem realidade relacional, muito, a questão dos balcões continua a pesar muito naquilo que é a decisão de muitos clientes de se relacionarem com o banco. A questão digital, cada vez mais, pela componente da facilidade, da usabilidade que se consegue ter escalando, digamos, muito mais serviços e oportunidades. Eu próprio sou bancário e não vou a uma agência bancária há anos, portanto, Uhum. não preciso de ir. E, portanto, de alguma forma, isto leva-nos claramente a este papel que é que nos diferencia, é claramente a experiência, podermos dar uma boa experiência ao cliente e Uhum. pensar muito naquilo que é a experiência que vamos dar ao cliente e não tanto no produto, ou seja, inverter um bocadinho a lógica da organização que hoje nós conhecemos nas empresas. E isto parecendo que não, é extremamente difícil é fácil de falar, mas de implementar muito mais difícil. Quando nós Uhum. chegamos numa organização que está tradicionalmente organizada top-down, com os departamentos todos compartimentados em formato horizontal, em que temos uma empresa que sempre fez produtos bem feitos e que quer colocar esses produtos e faz o produto é bom, porque não interessa muito bem se vai servir ou não a necessidade do cliente, o produto é bom e, portanto, vamos ter, digamos, toda esta componente de adesão do cliente pela questão produto. No entanto, continua a haver empresas importantes no mundo que continuam a funcionar desta forma e funcionam bem, portanto, não quer dizer que o sistema esteja errado. O que hoje em dia é que num mercado muito competitivo e de forte concorrência, o famoso Oceano Vermelho, então aí sim vamos ter problemas de diferenciação e só se Uhum. consegue fazer isso com a Uhum. experiência. E, Uhum. portanto, a hiperpersonalização é sem dúvida o passo que nos permite fazer isto e a inteligência artificial é a chave Uhum. para o conseguir fazer. E já falámos do fim dos silos de dados e de sistemas e de canais, e agora Uhum. introduziste, se calhar, o principal silo que tem que acabar desde logo, os silos departamentais ou das Sim, vacas sagradas ou das portas fechadas e dos gabinetes e da distância entre funções, lá está, dentro de uma cadeia de valor interna, no mínimo, de uma organização, é logo, é uma questão cultural mais do que tecnológica ou até estratégica, como muito dizia, mais creio eu. fraturante que aquilo que pode parecer, né? E É só quem tal e passa qual, por este tal e qual. processo é que percebe bem ah, que é implementar, organizar uma empresa, uma grande empresa por jornada ou em Completamente. contraposição. E então conviver com as duas realidades torna-se extremamente desafiante, diria. Verdade. Como dizia o Peter Drucker, cultura como a estratégia ao pequeno almoço, não é? Estratégia não é o que planeamos, estratégia é o que acontece. E este é um insight assim Uhum. disruptivo. A grande dificuldade muitas vezes está precisamente nas equipas e na transformação e no mindset associado. Um, o, que outras. Vamos lá, isto é o santo grau do marketing, no mínimo desde os anos 80, o one-to-one e a Uhum. personalização. Hoje vivemos num período único em que a personalização em massa, esse paradoxo,
parece de facto possível, e não só parece, como estamos a ver em tantos casos a acontecer. Não só titans da indústria, como pequenas empresas o conseguem fazer e pequenas startups que já nasceram para isso. Ah, que desafios é que encontras quando se tenta escalar esta abordagem? Personalizar em massa. Porque personalizar não é apenas a personalização da comunicação, é todo o marketing Uhum. mix deve reagir, deve ou pode reagir, se assim for definido estrategicamente, neste desafio, reagir a cada pessoa e a cada contexto. Não é apenas a pessoa, mas é o contexto em que a pessoa está. Que desafios é que tu encontras para conseguirmos atingir isto, de escalar a personalização? Olha, muito daquilo que já falámos nesta conversa, ou seja, se calhar esta pergunta sintetiza ou dá para sintetizar, digamos, aquilo que falámos. O primeiro desafio é claramente a qualidade e a governança de dados, ou Hum, seja, muitas das vezes, e repara, a questão da qualidade dos dados tem a ver com, muitas das vezes, com a proliferação de sistemas informáticos que existem nas grandes organizações e que geram dados de forma diferente e tratam-nos de forma diferente. Estamos a falar de coisas tão básicas e tão simples como nós temos sistemas que funcionam em cloud e que valorizam o ponto, e temos outros que valorizam nos servidores e que valorizam a vírgula, e só isto é o suficiente para encarregar toda a compatibilização. Estou a falar da coisa mais simples que existe e que ainda acontece muitas das vezes nas empresas, e às vezes é tão simples como eu estar a falar com o escritório do banco de outro sítio, de outro país, ou estar dentro da mesma organização e ter estes problemas de não conseguir ler as bases de dados. Portanto, hum, esta é a questão. Depois, a questão da governança dos dados também é muito importante. Repara, ah, posso-te falar na realidade do banco. Ah, imagina, vou só falar da questão crédito, que é aquela que eu conheço melhor. Ah, tu tens crédito ao consumo, crédito à habitação, não é? Cada aplicativo tem aspectos regulatórios diferentes, ou seja, cada produto, peço desculpa, tem aspectos regulatórios diferentes. O que é que isto origina? Origina que os requisitos de informação, por exemplo, um crédito à habitação, não são necessariamente os mesmos para um crédito ao consumo. O que quer dizer que tu tens bases de dados que são construídas com base nesta realidade específica para cada aplicativo, respondendo às necessidades específicas de cada produto, por sua vez, tem requisitos em cada aplicativo. O que é que isto origina? Origina que no dia em que tens que integrar isto, começas a ter problemas, porque te falta a informação, depois tens modelos de scoring que foram certificados para aquele produto e, portanto, têm determinados requisitos. Tem outros modelos de scoring que são certificados para outros produtos e que vão mudar, por exemplo, no caso do crédito ao consumo, o modelo IRB, que é um modelo que te vai permitir fazer um provisionamento mais suave junto do regulador, pelo facto de teres um conjunto de dados que passam por aquele modelo, ou por um modelo certificado daquela forma. E, portanto, tudo isto vai originar que uh, esta parte da governança de dados depois se torne crítica quando tens que começar a juntar isto tudo, porque choca, não é? Vou dar um exemplo muito básico, que e o Banco de Portugal está a fazer esse esforço e já nos pediu aos bancos para fazer isto, que é a tua declaração de rendimentos de IRS é tratada de forma diferente se for para um crédito ao consumo ou se for para um crédito à habitação, por exemplo. E isto acontece por regras de modelos que foram desenvolvidos há 20 anos e que são modelos que ainda hoje estão em vida e, portanto, impedem-nos de harmonizar isto. E, hum. portanto, o mesmo cliente, a mesma declaração de rendimentos tem tratamento diferente em função do produto que vai utilizar. Não quer dizer que isto se passe em todos os bancos, estou a falar de uma questão muito específica e muito particular. Portanto, esse era o primeiro desafio. O segundo desafio é a questão da integração entre canais. Hum. Hoje em dia, para mim, é inconcebível que um cliente que peça um crédito ao consumo no online, por exemplo, e que o interrompa a meio não possa continuar no balcão. Portanto, parece que o processo tem que começar do início. Portanto, não dá para juntar as duas experiências num só e começar de um lado e acabar no outro e ser sempre a mesma experiência. Como também não compreendo, não é o caso do novo banco, mas não compreendo que haja um processo de, de pricing diferente quando não temos esta experiência omnichannel, ou seja, Hum. há aqui uma diferenciação muito cross-channel ou multi-channel, dependendo das organizações, que Hum. fazem com que os preços. Há um racional para isto, obviamente, que é claramente os custos inerentes a um canal online são diferentes do canal físico, é verdade. Mas, na realidade, a experiência do cliente é a mesma, ou seja, deve ser integrada e, portanto, neste conceito omnichannel que todos defendem, Sim. uh,
esta integração de canais é muito importante, como por exemplo integrar o call center, que é outro canal, não é? Estamos a falar de vários touch points que existem entre o cliente e a organização que têm todos eles têm que ser integrados. E, portanto, este é o segundo grande desafio. Depois, o terceiro grande desafio e esse ainda não tínhamos falado, é a questão da velocidade da decisão. O cliente quer e precisa tomar decisões que impactam na sua vida pessoal e na sua vida profissional e que vão impactar em terceiros e que estão muitas das vezes pendurados num manualismo que está dependente da disponibilidade de uma pessoa. Isto hoje em dia não é execuível, nos tempos de hoje não é possível. Já não vou para aquele fenómeno que agora, por acaso, o Novo Banco está a fazer essa publicidade, que é o gestor que atende sempre o seu telefone. Portanto, isto parece uma coisa básica, mas nós já não estamos nessa fase, estamos numa fase diferente. Eu quero tomar a decisão agora, quero tomar uma decisão que vai impactar ou não estrategicamente a minha empresa e, portanto, não posso estar dependente. Portanto, a velocidade da decisão é importante e, claramente, é outro grande desafio. Porque isto implica, por exemplo, numa decisão de crédito, colocar as máquinas a decidir crédito e, portanto, tens que calibrar os modelos de forma a que eles sejam autónomos e apanhem todos o processo de antifraude. E aqui a inteligência artificial assume um papel particularmente relevante e, portanto, de alguma forma, é, digamos, um desafio, velocidade da decisão. Depois, outro grande desafio, e aqui é mais transversal, é a questão do equilíbrio entre aquilo que é a personalização e a privacidade. E isto é algo que não está a ser, do meu ponto de vista, ainda suficientemente bem tratado. Ainda temos alguns temas e, às vezes, na procura da tal velocidade, tenta-se muitas das vezes aligerar a questão da velocidade na personalização, de aligerar a questão da privacidade. Isto é particularmente um desafio que é quase intercontinental, não é? Portanto, nós hoje temos uma realidade diferente daquilo que é os Estados Unidos, o que é a Europa, os caminhos que estão a ser seguidos, e, digamos, torna desafios importantes, porque muitas das vezes, quando estamos numa visão global, estamos claramente condicionados no sítio das leis onde vamos aplicar o nosso produto. E, finalmente, o desafio que eu considero é aquilo que estávamos a falar há bocadinho, que eu acho que é talvez daquele que impacta mais, que é a questão das capacidades internas, ou seja, perceber os skills que estão internamente para implementar toda esta capacidade de personalização em escala e os processos, ou seja, que pensar no processo, no ecossistema da A a Z, onde eu consigo ter todas as pessoas envolvidas e todos os sistemas envolvidos naquele processo a funcionar para este objetivo. E é tão fácil encontrar desvios que nos permitem atrasar e não implementar. E, aliás, basta juntar uma equipa de produto, uma equipa de marketing, uma equipa de risco, uma equipa de IT, uma equipa de compliance e uma equipa de operações e vê-se a complexidade, a dificuldade que é conjugar um processo com todas estas organizações, porque lá está, estamos a conviver entre jornadas e departamentos. Realidades focadas para produto, realidades focadas para cliente. E isto é brutal. Portanto, diria que este seria, digamos, um dos principais desafios para a questão da personalização em escala. Excelente. Tu, não só como executivo e executor de tudo isto que estamos aqui a falar, no setor da banca, claro, mas também como investigador tens-te debruçado longamente sobre estes assuntos. Lançaste um paper, creio que recente, sobre o impacto da inteligência artificial no CRM dos bancos. Enfim, analisaste em concreto as questões de infraestrutura, de agilidade de dados, e a tua investigação aqui é muito relevante também. A minha pergunta é esta. Estes desafios, primeiro, duas perguntas. Como é que se lidam com estes desafios? Como é que ultrapassaste, ou como é que se pode ultrapassar estes desafios, num setor e numa organização, claro, tão fortemente regulada e com tanto legacy de tecnologia, de cultura, de departamentos, etc, etc. Como é que se lida com estes desafios? E a segunda pergunta já a faço. Ok. Então, do paper que falaste, eu felizmente agora tenho uma visão, e esta minha componente académica, que mais recentemente no IPAM
desde 1 de setembro já assumi de uma forma diferente, já não como professor convidado, mas como professor adjunto, e assumindo também o cargo de diretor de um curso de gestão de negócio internacional, que me dá esta visão também global, que é bastante interessante e que me permite sair um bocadinho deste ecossistema que é o nosso país. Mas ainda assim, pegando no tema do artigo que de facto foi feito, e no fundo o que nós tentámos analisar foi como é que a inteligência artificial está a transformar o CRM no setor bancário português. Uh, há uma primeira ideia que eu retirei do artigo, é que claramente não há dúvidas, e 89% dos inquiridos, e estamos a falar dos 5 principais bancos, eles priorizam claramente a inteligência artificial na escolha das soluções de CRM. E, portanto, essa parte não há dúvidas, assim como hoje a inteligência artificial já é usada em campanhas, em vendas online, a questão das vendas e interações com o cliente, e o que é que eles esperavam no momento em que nós fizemos este artigo, já foi o ano passado, foi claramente a questão da personalização, aquilo que tivemos a falar há bocadinho, como sendo a questão desta rota inteligente para o serviço do cliente. E, portanto, claramente a banca vê a inteligência artificial como uma alavanca central de competitividade, de eficiência e, acima de tudo, de uma boa experiência para o cliente. O que nós verificámos foi precisamente no artigo, é aquilo que também temos vindo a falar nesta nossa conversa, é que a principal barreira para implementar isto é claramente a chamada data agility, ou seja, a qualidade dos dados é insuficiente, em 48%, os processos são muito manuais, ou seja, é muito fácil montar um processo e depois, quando se está a desenhar o processo, tem que se complementar com, desculpem agora a expressão, mas nós utilizamos isto na brincadeira, com os anões que estão dentro das máquinas, que são as pessoas, não é? Não é para desvalorizar ninguém, é mesmo para simbolizar a questão manual do processo. E, portanto, esta dependência muito excessiva do desenvolvimento da IT, que muitas das vezes está sobrevado essencialmente com questões regulamentares. Normalmente, quando vem uma determinação do regulador, implica claramente mexer em processos e IT, e que foca com prazos apertados, e, portanto, também isto desfoca as equipas deste desenvolvimento. E, portanto, isto associado a uma ou outra grande dificuldade que a banca tem. E eu senti isso quando, num dos temas que fiz, quer que fiz no meu título de especialista na questão da oferta não financeira, e foi brutal este desafio, porque tivemos que integrar dados externos. E quando isto acontece, é um pesadelo. A banca não consegue reagir. Posso dizer que os processos mais simples que se encontraram e execuíveis num curto espaço de tempo foi enviar ficheiros de Excel para um file broker. Foi a forma mais simples que se encontrou, para tu veres às vezes e isso são experiências giras, só partilhar aqui uma. Quando estava a discutir isto com o fornecedor, o tema é, na oferta não financeira, teres oferta não financeira dentro do banco, ou seja, puxar o ponto de venda para o banco. Isto tem muito a ver com a questão da tese de doutoramento que eu fiz. No fundo, o desafio que está aqui em cima da mesa é, imagina um fornecedor de tecnologia, imagina uma Vorten da vida, uma Rádio Popular, ou o que tu quiseres, que tem um portfólio enorme de equipamentos e que tem a sua gestão de stocks. E depois tu tens no site do banco a disponibilização daqueles equipamentos para poderes aconselhar, porque não se pode vender, porque o banco não pode fazer a venda destes equipamentos, mas aconselhar a compra daqueles equipamentos, financiando-os através do banco. E aí sim o banco já o pode fazer. Só que depois aqui um desafio tão simples quanto isto, que é, há stocks, há disponibilização de cores, há modelos, há um conjunto de informação que vai sendo atualizada em real time, e tu tens duas realidades. Tens o site do banco e tens o site onde está assediada a oferta. E, portanto, isto tem que ligar. Tem que estar havendo depois outros temas, que é quem é que trata a informação. Portanto, eu no banco quero ter a experiência do cliente, quero perceber o que é que o cliente andou a fazer no site, que eu podia facilmente integrar uma página desse meu fornecedor dentro do meu site, mas isso eu perdi essa experiência. E, portanto, não querendo perder esta experiência, tem-se aqui o desafio de interligar isto. Definir horas de atualização, definir online, como é que se faz as encomendas, como é que se trata isto, como é que nós
quando não é possível, porque isto é tudo online e em real time, não pode ser feito em batches, não é? E, portanto, para não haver custo e para termos processos eficientes é um desafio brutal. Portanto, para te ver que, de facto, esta integração com os dados externos é extremamente difícil. E, portanto, no fundo, o que os bancos, ou que nós concluímos deste artigo é que, de facto, existe uma disfunção muito grande entre aquilo que é aquilo que é a intenção de todos os que estão hoje no ecossistema bancário e que de alguma forma não têm qualquer dúvida que a inteligência artificial é um desafio e que é, digamos, um desafio que traz claramente uma alavanca de competitividade, mas ao mesmo tempo os problemas começam quando começamos a integrar e quando começamos a ver todo o processo e começa-se a perceber que efetivamente não é, tem que se aligerar, ou seja, não é fácil trazer estes modelos de forma a que eles funcionem e amanhã estão a funcionar e estão a dar esta experiência que nós queremos. E depois, com isto, traz as ineficiências, não é? Dou-te um exemplo caricato. Ah, nós lançámos no novo banco a Mia, que é um avatar que está, digamos, a fazer a recepção das chamadas. E, portanto, é engraçado quem se der a esse trabalho de desafiar a Mia no sentido de ver onde é que ela invariavelmente canaliza as chamadas para os balcões, onde é que é a incapacidade dela responder e qual é a capacidade dela responder. Estou a falar da Mia porque é um exemplo que eu conheço mais, mas se eu pegar nos chats e qualquer interação em termos de chat onde tem uma inteligência artificial por trás, nós claramente percebemos as limitações e até onde é que se pode e quais são, digamos, todas a incapacidade que nós temos de facto ter um atendimento que nós desejamos. Mas ainda assim depois põe-se sempre aquela pergunta, ok, mas entre teres em 60, 70% dos casos uma resposta na hora e eficaz e teres 40% de erro, o que é que preferes? E claramente nós percebemos que assumimos os 30 aos 40% de erro, porque queremos efetivamente ter os 60%. E portanto, o artigo foca um bocadinho entre aquilo que é o papel que a inteligência artificial pode ter no CRM e, de facto, inequivocamente, em teoria, todos concordam que efetivamente esse papel é relevante e é importante, mas depois, na realidade, sem uma estratégia de dados robusta, sem uma maturidade organizacional em termos de ter os processos e capacidade de execução, e, acima de tudo, ter confiança no sistema tecnológico que se implementa, tudo isto não passa num campo de intenções, ou seja, de algo que fica sempre a meio. E a segunda pergunta era exatamente esta, que os desafios que acabaste de dizer, muito próprios deste setor tradicional, resumindo assim, esbarram depois com um setor emergente das fintech que já nascem conscientes destes problemas e já nascem para resolver estes problemas e já nascem não para resolver os problemas de back-office, mas os de front-office. Já nascem customer-centric. O cliente tem estas dores, nós nascemos à volta dessa dor e não à volta de um problema qualquer que o cliente não quer saber e que existe lá nas caves da nossa empresa. Como é que é isto? Gerir marketing num setor que está a enfrentar a disrupção das fintech? Olha, é um desafio muito giro. E foi precisamente a gênese da minha tese de doutoramento, porque efetivamente, com o aparecimento do Open Banking, eu próprio me questionei, obviamente no Open Banking o papel das fintechs é particularmente relevante, questionei-me a mim próprio se efetivamente a banca tradicional como nós a conhecemos faria sentido. E se pensarmos nas Big Techs, então ainda pior, porque nas Big Techs tu tens aquilo que as fintechs não têm, que é os dados dos clientes, ou seja, tens o time consuming de lá estar, tens, nas Big Techs tu tens porque o cliente procura por várias razões. E uma das conclusões, e rapidamente nós vamos entrar naquela dicotomia que é, ok, tu na banca tradicional tens os dados, tens os aspectos regulatórios, na fintech tens a agilidade, tens o customer centric, mas não tens os dados. E portanto o Open Banking era a resposta a isto. O que se verifica, passados estes anos, é que efetivamente o Open Banking não teve, digamos, a implementação esperada. Ou seja, houve duas barreiras fundamentais que impediram. Primeiro, a própria banca, a banca tradicional, que não, de forma leve,
não disponibiliza, ou não é que não disponibiliza, porque ela é obrigada a disponibilizar, não é correto dizer isso, mas não está muito incentivada a partilhar dados com terceiros, não é? E, portanto, isso era perder o petróleo que nós falámos no início, que é o seu petróleo hoje, que é a questão dos dados. No entanto, estava obrigada a fazê-lo. Ok. Por outro lado, os próprios clientes, e é engraçado, podemos analisar isto numa lógica B2B, e eu fiz também um artigo sobre isto. O próprio B2B e o B2C têm comportamentos diferentes. No B2B é incrível ver a quantidade de empresários que não há, apesar de terem a funcionalidade de poderem via Open Banking integrar todas as suas contas num só player, não o fazem porque entendem que o seu poder de negociação com a banca, ou com aquele banco em particular, ou com aquele player, diminui porque ele fica conhecedor de todo o seu património financeiro e todo o seu envolvimento e todo o seu histórico. E, portanto, isso é o principal fator que inibe as pessoas de tomarem a decisão de integrarem toda a informação através do Open Banking. E, curiosamente, nos particulares acontece em menos escala, mas a mesma coisa. Ou seja, as pessoas não veem hoje como sendo um passo positivo integrar a informação toda dos vários bancos. Ou seja, querem ter informação separada. Isso inviabilizou, digamos, o sucesso que se previa que o Open Banking pudesse vir a ter logo nos anos de 2020, 2021, que foi quando começaram a aparecer os primeiros ecossistemas. Depois tens outro fenómeno na Europa, em que tens a Inglaterra, com um processo muito mais ágil, em que cada um cria a sua rede Open Banking e consegue claramente implementar de forma rápida, e depois tens um sistema europeu muito sustentado na PSD2, que de alguma forma eh, é muito castrador, porque é muito, com muitas regras, muito numa lógica europeia. Isto é bom porque, de alguma forma, integra mais mercados, mas demora muito mais tempo a operacionalizar. Portanto, perde-se agilidade. Portanto, isto para dizer que, claramente, estes processos atrasaram tudo aquilo que era o papel, aquilo que as fintechs podiam fazer. Mas, no entanto, o perigo, ou digamos, a ameaça estava lá. Então, o que é que os principais bancos fizeram como resposta? Estão-se progressivamente a implementar um processo de se transformarem os próprios numa fintech. Ou seja, continuarem a ter o aspecto de banco tradicional, mas ao mesmo tempo, através das jornadas, a chamada JLO, Journey Led Organization, conseguem transformar as suas equipas de forma a aproximarem-se daquilo que é a agilidade que hoje uma fintech tem. E como é que isto é feito? É integrar na jornada, em vez de termos a lógica departamental, conseguiste ter na mesma jornada pessoas ligadas ao produto, pessoas ligadas ao digital, pessoas ligadas ao risco, pessoas ligadas ao IT, às operações, etc. Todas elas integradas sob o mesmo comando e todas elas focadas no cliente. E, portanto, isto foi o passo que está a ser dado e que está a ser difícil, mas que é inevitável, do meu ponto de vista, como resposta aos desafios do Open Banking. E isso leva-me a pensar que, tirando os casos das Big Techs, que são um caso diferente e que estão a ser tratados também de forma diferente, mas são muito particulares, hoje em dia a banca caminha claramente para se tornar ela própria também numa fintech. E porque é o caminho que vai permitir dar uma experiência boa ao cliente e resolver todos os handicaps. Não esquecendo que as fintechs têm um problema que também não conseguem contornar, e há bocadinho esqueci-me de referir isso, que é os aspectos regulatórios. Eles, para cumprirem os aspectos regulatórios nos produtos core de balanço, nomeadamente os depósitos e o crédito, são custos que para as fintechs, não tendo a escalabilidade que tem a banca, são mais difíceis de suportar. E, portanto, as fintechs funcionam muito numa lógica quase intermediária, ou seja, estão aqui no meio em que não assumem o papel regulatório que os bancos tradicionais assumem, mas conseguem ir buscar através de outras formas e de neobancos e coisas, portanto, bancos especialistas, conseguem se posicionar num no mercado mais próximo do cliente, oferecendo os serviços bancários que a banca tradicional tem. Por fim, gostava de falar um bocadinho também para simbolizar, para ver que também há casos de sucesso, o caso da Revolut. É impressionante a quantidade de clientes que eles já têm em Portugal, que motivou a abertura de uma sucursal. E, portanto, isso prova que efetivamente há aqui uma fatia muito larga de clientes que valorizam claramente a questão experiência
e que a Revolut está a dar passos também no aspecto regulatório, acreditando-se junto dos vários bancos reguladores, nomeadamente no caso concreto o português, para se instalar em Portugal, e portanto quer dizer que quando se ganha dimensão, então aí sim as fintechs ficam um pé de igualdade muito próximo da banca tradicional. E a Revolut é um bom exemplo Uhum. de como isso foi conseguido do lado das fintechs. Excelente ponto. Referiste há bocadinho um dos desafios muito, muito, muito engraçado de todo este processo, que é a própria resistência do consumidor, do cliente, em ver os seus dados, enfim, totalmente detidos por uma só organização ou alguém que ganha poder negocial por causa disso. E não me falha aqui a intuição de o motivo pelo qual nasceu a tecnologia DLT ou blockchain Uhum. como reação precisamente a É isto, esse tema. uma nova infraestrutura que permite dar a cada cidadão a certeza de que primeiro os seus dados estão ou estarão protegidos, de que há transparência nos processos e de que nenhuma organização única detém toda a informação da vida de uma pessoa, seja ela a banca, seja ela uma Meta ou Facebook, seja o que for. Não podíamos estar a falar de banca e de fintech sem falar em blockchain. Como só falámos em AI, eu vou compensar e dizer blockchain, blockchain, blockchain. Está compensado em termos de keywords. Ok, boa. Mas como é que vês, Rui, o futuro? Já não é keyword, não é? É a hype. Como é que vês o futuro da economia no que diz respeito a estas tecnologias de blockchain? O blockchain tem dois desafios, do meu ponto de vista, que são desafios que se têm atrasado o processo de implementação. Em primeiro lugar, o blockchain não funciona com dinheiro físico, não é? E, portanto, enquanto se mantiver a circulação do dinheiro físico e não se transformar em dinheiro totalmente digital, e estou a falar, não é preciso ser criptomoeda, estou a falar deixar de existir dinheiro físico a circular. Isso tem a ver com problemas como economia paralela e todos estes problemas que assolam todo o nosso planeta e, portanto, e esse corte é um corte que condiciona muito a adoção do blockchain. Não quer dizer que não seja desejável, estou a dizer é que é impeditivo nesta fase. E há países que não aderem porque efetivamente não lhes interessa, por razões históricas, não lhes interessa aderir. E o outro processo do blockchain é a parte regulatória, o outro desafio. Ou seja, enquanto não tivermos um processo de criptomoeda ou de moeda digital como está a ser criada neste momento pelo Banco Central Europeu, eh, em que é regulada pelo BCE, eh, isso, esse passo vai impedir, digamos, de dar uma adoção mais efetiva de um processo que no papel funciona perfeitamente, não é? O processo de blockchain é aquilo que é desejável hoje em dia, precisamente para contornar tudo aquilo que eu acabei de dizer há bocado. E, portanto, vejo, vai haver seguramente um momento de fratura, mas acho que só irá acontecer no exato momento em que se conseguir suprir estas duas dificuldades, ou se quiseres, a parte regulatória é para mim mais bloqueante do que propriamente a outra, porque a outra, digamos, é uma decisão que pode ser imposta, não é? Vai ser assim e terá que ser assim, e portanto, inevitavelmente, as coisas irão acontecer. Mas a parte regulatória para mim é mais importante, porque o Banco Central Europeu gosta de se controlar, digamos, tudo. Estou a falar a nível da Europa, ao nível dos Estados Unidos, o Fed, eh, gostam de controlar o que se passa com a moeda e, portanto, nessa componente, o blockchain está um bocadinho condicionado a essa decisão, apesar de continuar, em termos de desenvolvimento, a ser uma opção excelente do meu ponto de vista. Precisamente para a rastreabilidade, ou seja, conseguimos medir quem é que intervém, por onde é que passou, ter o rastro completo, acho que é perfeito. Temos falado em disrupção vinda pelo lado da tecnologia, mas essa disrupção pode e deve surgir, desde logo, pelo lado dos modelos de negócio. E há bocadinho, deste um bom exemplo, que eu creio que se prende com conceitos que também trabalhaste e estudaste a fundo. O conceito de cross-buying, cross-segment. Rui, diz-nos, por favor, explica-nos
Que conceitos são estes? Em que é que consistem? E, sobretudo, como é que uma PME que não do setor da banca pode aplicá-los na sua estratégia de marketing e modelos de negócio? Ok, o processo de cross-segment é um processo que, como o próprio o próprio nome diz, é cruzar segmentos. Ou seja, na realidade, o que nós estamos a fazer é servirmos de outros segmentos para chegar a um determinado segmento específico. Na banca, isso é utilizado, por exemplo, quando nós temos clientes que são clientes empresas e que têm funcionários nas suas empresas e nós queremos chegar aos funcionários das empresas através da empresa nossa cliente. E, portanto, o cross-segment é precisamente cruzar o segmento de empresas para chegar ao segmento particular. Portanto, eh, hoje em dia, nós temos, e isso nós estudamos na parte dos vários modelos comerciais que existem, há um modelo que é o modelo estratégico, nós chamamos de modelo estratégico, que é um modelo de parceria em que há uma relação win-win entre o cliente e a empresa, onde se assume ali uma parceria estratégica em que um depende do outro. E no caso do banco e dos clientes acaba por ser isso, ou seja, normalmente nós somos um parceiro estratégico para a empresa e a empresa também é um parceiro estratégico para nós, face depois com mais ou menos dimensão e aqui estamos a englobar todo e qualquer tipo de empresa. Portanto, faz todo sentido explorar este canal numa lógica de juntar aqui uma relação win-win, que é, se eu tenho um cliente empresa, que é um cliente que de alguma forma eu conheço, consigo até ter o rating dessa empresa, estou a falar na perspectiva banco. Se o banco tem, se a empresa tem um parceiro que é o banco e que consegue ter, digamos, ah, digamos, aquela entidade que suporta, digamos, toda a componente de necessidades financeiras e que há um entendimento entre as partes em que conseguem chegar a bom porto nas suas negociações, porque não acrescentar uma proposta de valor para os colaboradores daquela empresa, que a priori se trabalham numa entidade patronal que o banco considera de menor risco, porque até conhece a entidade patronal, sabe perfeitamente que pela via da componente de salário e de qualidade de emprego consegue medir melhor esta questão e consegue oferecer àqueles clientes uma proposta de valor, clientes particulares neste caso, que serve as suas necessidades financeiras a custos mais baixos, a condições mais vantajosas e, portanto, isto acaba por ser uma relação win-win em que nós conseguimos aproveitar a sinergia de termos um determinado cliente empresa e oferecer ao cliente particular. A empresa ganha porque proporciona aos seus colaboradores condições que numa condição normal de negociação esses colaboradores não conseguiriam obter junto do banco. E, portanto, consegue-se montar aqui um ecossistema em que o banco consegue ganhar, digamos, uh, uh, clientes novos, clientes particulares novos, por esta via. Depois, isto materializa-se em várias coisas. Uh, um dos vetores importantes do balanço do banco é os depósitos, são os recursos. E reparem, se eu tiver dentro do banco um processamento de salários, imagina da tua empresa, e eu estiver a processar os salários dos teus colaboradores e tiver a processar de uma conta que é do novo banco para colaboradores que são do novo banco, o dinheiro não saiu do banco. O banco saiu de um lado para o outro, saiu da conta da empresa para a conta particular, mas continua a estar lá. Se eu fizer a mesma coisa, mas em vez de estar a passar para o novo banco, passar para a Caixa de Depósitos, para o BPI, seja lá para onde for, o dinheiro saiu do novo banco para o BPI. Portanto, há todo aqui um ecossistema que é vantajoso para ambas as partes. Por lado da empresa, parem, tu enquanto empresário, se chegares ao banco e consegues, se tiveres, por exemplo, tens X colaboradores e tens 80% dos teus colaboradores que são clientes do banco, seguramente que o teu poder negocial é muito maior junto do banco, porque não só é a conta da empresa, como também os colaboradores que abriram conta pelo facto de ser o banco da empresa. Portanto, consegue-se juntar aqui o útil ao agradável e fazer, digamos, uma proposta interessante. Isto é o conceito de cross-segment. O conceito de cross-buying é aquilo que falei há bocadinho, é da oferta não financeira. É uma resposta, e a tese que eu desenvolvi era o estudo em que tentei perceber se efetivamente a oferta não financeira, ou seja, o cross-buying, podia ser uma resposta precisamente da banca ao open banking e mais uma resposta às big techs. Porquê? Porque um dos grandes temas da banca é que nós não temos o ponto de venda dentro do banco, temos a parte financeira. Ou seja, aquele conceito one-stop shop, em que o cliente vai a um sítio e financia e compra o equipamento num só local, a banca não consegue proporcionar isso, que não seja para produtos financeiros. Então, o que nós fizemos foi parcerias com entidades que disponibilizam
determinados bens e fizemos experiências com smartphones, com telefones, inclusivamente com automóveis, portanto, em que chegámos a colocar um automóvel dentro da agenda, ainda na Avenida da Liberdade, quando nós tínhamos a sede ainda na Avenida da Liberdade, e que, de alguma forma, permitia ao cliente chegar, escolher, comprar, financiar e sair com o equipamento debaixo do braço. E, portanto, esse conceito é um conceito de cross-buying, que é, no fundo, puxar o ponto de venda para dentro do, 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 dentro da unidade da realidade bancária, quer online, quer offline, e aqui a questão do digital assumia particular importância porque tínhamos também a loja online para suportar tudo isto e tinha aqueles problemas de integração que há bocadinho falava. Portanto, o que eu desenvolvi foi, na minha tese de mestrado, desenvolvi quais eram os fatores de sucesso de, de, para implementar um processo cross-segment numa empresa, onde estudei a parte das técnicas de vendas e dos modelos de vendas a utilizar e os estilos de liderança que deveriam ser utilizados pelas equipas para, de alguma forma, conseguir implementar este processo dentro das empresas. E na tese de doutoramento foi uma lógica de cross-buying como resposta ao open banking, ou seja, perceber se efetivamente este processo trazia ou não, que seria uma das hipóteses da banca concorrer com as fintechs, no sentido de trazer para dentro da banca aquilo que as big techs têm, que no fundo é a experiência do cliente, de lá estar, de usar, de comprar, etc. Uhum, uhum. São conceitos incríveis e disruptivos, Rui. Como é que podemos fazer a ponte agora desses conceitos e os exemplos que deste na banca, que são tão esclarecedores, para uma qualquer PME que não no setor financeiro, nos serviços, no retalho, na indústria? Ok, então vou começar pelo cross-segment e vou dar um exemplo que estou a desenvolver com os meus alunos da licenciatura de Gestão de Marketing do IPAM e que tem a ver com o ginásio que está sediado no Estádio da Luz, em que eles têm um problema de walk-in, ou seja, a localização não é que não seja feliz, o estádio não está construído para ter uma zona comercial e como não tem essa zona comercial, portanto eles estão debaixo do lado numa das portas de acesso às bancadas e portanto aquilo não é perceptível para quem passa e ainda por cima o branding também não é diferente daquilo que é o branding do Benfica, a cor é vermelha e branca e portanto acaba por ser muito confuso. E portanto eles lançaram-nos o desafio de podermos desenvolver um programa de trazer clientes para o ginásio. E então estamos precisamente a desenvolver um processo igual ao de cross-segment para as empresas que estão circundantes no Estádio da Luz, nomeadamente ali na zona do Colombo, na zona da Estrada da Luz e na zona ali de Benfica, para que se façam protocolos cross-segment com as entidades patronais de trabalhadores, para que esses trabalhadores possam ter programas ajustados nesse ginásio e ajustados à empresa. Portanto, a tal relação win-win que te estava a falar há bocadinho. Depois, relativamente à oferta não financeira, aqui é uma coisa muito específica, é um tema muito específico da banca e, portanto, de alguma forma, por isso é que se chama uma oferta não financeira, portanto, que é uma oferta que não é financeira e que está a ser trabalhada via banca para uma PME. Aquilo e temos aqui uma limitação que é em termos daquilo que é o âmbito social de cada organização. Há limitações legais que às vezes impedem Uhum. vender. Portanto, contornando este tema, e o caso da banca é a venda de equipamentos não é possível na parte dos balcões dos bancos, e portanto a forma que há um aconselhamento existindo um financiamento. Ou seja, desde que tu vendas um determinado equipamento, ou aconselhos um determinado equipamento que seja vendido por uma entidade externa ao banco que tenha no seu core business a possibilidade de vender aquele equipamento e faças um financiamento, tu podes fazer esse tipo de aconselhamento porque há o financiamento. Já há uma situação em que, por exemplo, querias comprar um telemóvel, ias a um banco e não precisavas de financiamento, já não é possível se fazer. É certo que sei que há bancos que faziam isto, do meu ponto de vista, mal, mas é uma opinião pessoal e de alguma forma não vinculativa. Uhum. Mas, digamos que, contornando estas questões legais, portanto, é uma PME que tenha, por algum motivo, por exemplo, a questão do ginásio, estávamos a falar há bocadinho, a venda de produtos o ginásio em causa tem, no último andar, um conjunto de coisas acessórias, que são personalizações
deixa eu ver se me recordo, de Pilates, por exemplo. Uhum. O ginásio tem o Pilates normal, integrado no seu programa, mas tem uma equipa de Pilates especializada de uma entidade externa, de uma empresa que vai lá fazer se quiseres ter uma aula personalizada. E, portanto, isto está dentro do ecossistema ginásio, os clientes são os clientes do ginásio, mas eu estou cliente do ginásio e preciso de uma solução personalizada, tenho uma entidade que está dentro do ginásio que ocupa um determinado espaço e que tem esta possibilidade. Portanto, Uhum. se quiseres, assim, um exemplo que me lembrei agora mais próximo daquilo que é a oferta não financeira que pode ser feita numa, numa PME. Sim, brilhante. Estas conversas servem precisamente para isto que aqui estamos a fazer. O dia a dia de quem gera empresas é tantas vezes afogado pelas urgências, precisamente desse dia a dia e pelas coisas mundanas que têm que se resolver, que perdemos a perspectiva de médio e longo prazo, perdemos a perspectiva da vocação, do propósito da nossa empresa, do modelo de negócio que agora temos, será que vai subsistir? Isto são excelentes provocações. Vamos Isso. encerrar dentro de breves momentos, mas queria voltar aqui ao tema da inteligência artificial e da personalização, porque é tão caro esse, é tão relevante para o futuro de qualquer negócio. Estava a lembrar-me do caso de um banco, que me falha o nome, nos Estados Unidos, que utilizou machine learning, neste caso, algoritmos não supervisionados de machine learning. Não estamos a falar de Gen AI, estamos a falar de uma realidade que traz há mais de 10 anos. Como é que este banco conseguiu utilizar essa AI preditiva para conseguir atingir este nível de personalização? É muito engraçado. Eles identificaram um segmento inexplorado. Uhum, Acontece que perceberam que tinham um grupo de clientes altamente endividados uhum, e que, por comparação com outros grupos semelhantes, outros clusters semelhantes, apesar de estarem altamente endividados e até terem pouco património como colateral, um, não entravam em default ou tinham uma uhum, probabilidade de entrar em default muito mais reduzida. E investigando que perfil de clientes era este, chegaram à conclusão de que eram alunos ou ex-alunos dos cursos da saúde, nomeadamente medicina, por aí fora. Uh, Nós sabemos que os estudos, particularmente nos Estados Unidos, são caríssimos. uhum. Sabemos que as grandes carreiras começam com um endividamento para muitas pessoas que às vezes dura a vida inteira. E foi isso que eles perceberam. Tinham aqui um segmento que tinha passado despercebido, não fosse a inteligência artificial fazer estas comparações e depois mostrar-lhes a oportunidade de trabalhar de forma personalizada ou vocacionada para esta realidade e tornaram-se, na verdade, o banco de referência para esta classe profissional e até para alunos de ensino superior por causa disto. Que outros exemplos, Rui, encontras na banca portuguesa ou fora dela que seguem esta linha de personalização e de estreitamente relação com o cliente? Olha, há vários exemplos. Vou-te buscar um que é extremamente básico, mas que faz toda a diferença e que é um desafio. Vamos imaginar a quantidade, as pessoas que se dirigem a um site de um banco para fazer uma simulação e que abandonam essa simulação. Quando estás num canal autenticado, as coisas tornam-se mais simples, porque tu tens as credenciais do cliente, consegues fazer um trabalho mais personalizado. Quando não estás num canal autenticado, que é a maioria, não é? Hum, Que chega ao site e vai fazer uma simulação, determinada simulação, não está em causa qual é, tem que haver um processo de segmentação comportamental que depois me vai permitir fazer personalização em tempo real, porque o que é que o que é que nós fazemos? Utilizando a inteligência artificial, isso é um projeto que está muito adiantado no novo banco. Nós, através da inteligência artificial, conseguimos ter um padrão daquilo que o cliente faz, não é? Das transações que faz. Uh, Conseguimos ir buscar outro tipo de informação que nos pode nutrir esse comportamento, nomeadamente com as interações, com os sinais de intenção, como é que ele fez a pesquisa, em que momento é que abandonou a simulação, digamos, qual a navegação que ele fez
antes de chegar àquela simulação, e, portanto, isso permite-nos criar clusters que depois a seguir nos permite classificar esses clusters sei lá, pessoas que aspiram a crédito, pessoas que estão numa lógica de otimização financeira, pessoas que estão em transação pura e dura porque quer comprar qualquer coisa. E, portanto, isto vai-me permitir depois a seguir criar, através de machine learning, desenvolver os algoritmos que de alguma forma me vão permitir fazer a tal personalização neste canal digital, nomeadamente dando as ofertas certas para o cliente, podendo-lhe dar as mensagens ajustadas. Por exemplo, imagina que ele está numa lógica que está a tentar juntar mais do que um crédito. Eu vou tentar dar-lhe mensagens a dar-lhe pistas para ele fazer a consolidação do seu crédito. Ou, acima de tudo, e jogando aqui um bocadinho com a lógica da omnicanalidade, também não inundar o cliente em momentos pouco oportunos, ou seja, ter um momento certo para passar esta mensagem. Ou dar-lhe um conteúdo educativo para alguma dúvida que eu detecte neste comportamento. E, portanto, isto cria uma jornada one-to-one que claramente vai se depois traduzir numa melhor taxa de conversão e numa melhor tratamento, digamos, desta lead num contexto mais difícil que é que é o canal não autenticado. Isto é um desafio que claramente a banca trabalha e que quer desenvolver, porque hoje em dia o maior fluxo de clientes acontece precisamente nestes casos. A nível internacional, tenho um exemplo da ING, que é um banco totalmente digital, e que ele fez também uma análise de dados em termos de comportamentais do cliente, nomeadamente fez uma análise dos padrões e das transações, viu, digamos, aquela questão do stress financeiro que estavas a falar do exemplo americano, nomeadamente qual é a necessidade de liquidez, as várias interações com as apps, e fez também um percurso que ele utilizou na Vara App. Estamos a falar de um banco de 100% digital. E depois conseguiu fazer então a mesma coisa, ou seja, no fundo, este exemplo que te acabei de dizer com os simuladores, eles replicaram, mas não especificamente no simulador, mas em toda a oferta do banco e replicar o processo. É importante, recomendo sempre que se comece com micro segmentações, ou seja, para quando está no início, perceber melhor os padrões e depois começar a alargar ou fazer pilotos, por exemplo, é uma coisa que eu gosto particularmente de fazer e que acho que muitas das vezes são desvalorizados, porque não há tempo para fazer ou não há condições para fazer processo sem qualificação. Um piloto resolve muitos problemas, ou criar um MVP, no fundo, criar processos mais simples que possam ser testados, levados ao limite e que nos permitem depois corrigir antes de avançar para, para uma proposta final. Magnífico. Rui, esta foi uma conversa, enfim, tão inspiradora. Muito obrigado pela energia e pelo know-how Eu é que que agradeço, partilhaste Tiago. Eu é que connosco. agradeço. Foi uma honra a receber-te, Rui. Muito obrigado. E parabéns pelo teu trabalho. Acho que estes podcasts ajudam, acima de tudo, para pessoas que queiram iniciar este processo de transformação digital, eh, pelo menos a ficar com algumas pistas. Não ficarão seguramente com o conhecimento todo, que isso não é algo que se transmita numa conversa, mas de alguma forma, pelo menos com as pistas para procurar soluções e encontrarem a solução que se ajusta ao seu problema e à sua necessidade. Brilhante. Muito obrigado, Rui. Obrigado, eu, Tiago. E aqui está, esta foi a 10ª edição das Martech Talks da Liminal. A Liminal é a primeira empresa portuguesa especializada em consultoria estratégica e operações Martech. Temos vindo a conseguir elevar a performance de marketing e vendas de várias marcas através de estratégias de marketing e de tecnologias como CRM, automação, Business Intelligence e AI. Nestas Martech Talks vamos continuar a trazer-lhe entrevistas com quem está na linha da frente da transformação digital de departamentos de marketing e vendas, para que também o seu negócio possa crescer nesta nova era tecnológica.